Olá, crianças do quinto ano! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje estamos tendo a aula 19 e vamos continuar com medidas de tempo. Eu sou a professora Nilma. E eu sou a professora Rosânia. No nosso trabalho da preparação das aulas também temos o professor Ed Carlos. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar do nosso caderno e também do lápis e da borracha. Só isso. Então vamos dar um tempinho para vocês se organizarem. Então, já arrumaram o material de vocês? Agora nós vamos para o nosso Relembrando a aula 18. Então, na aula 18, vimos a história do Marcelo, né? De hora em hora, o que ele fazia durante o dia. Também vimos que no nosso relógio de ponteiros, o relógio que também chamamos de analógico, ele tem o ponteiro vermelho, que é de segundos. Isso, representa segundos. O grande marca os minutos. O grande preto marca os minutos. E o curtinho preto marca as horas. Exatamente. E também fizemos várias atividades, né? Montamos uma tabela com as atividades do Marcelo. E nós não copiamos o resumo da aula 18. Por isso, deixamos para copiar hoje, colocar no nosso caderno. Então, a gente gostaria que vocês colocassem lá a data de hoje. Coloquem lá no caderno de vocês a data de hoje e coloquem o resumo da aula passada, né? Isso, vamos dar um tempinho para você copiar esse resumo. Isso. Então, o que nós não falamos na aula passada é a primeira frase que diz ali, ó. A unidade padrão de medida do tempo é o segundo. É o segundo, não é a hora. É o segundo. Por quê? Primeiro eu tenho 1 segundo. 60 segundos formam 1 minuto. 60 minutos formam 1 hora. Exatamente. Então é isso que a gente vai copiar no nosso caderno agora. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 minutos, 3.600 segundos. Da onde a professora Rosana tirou isso? Cada segundo, cada minuto tem 60 segundos. Isso. Se são 60 minutos, 1 hora, eu vou multiplicar 60 vezes 60. Exatamente, dá 3.600. Podem fazer o cálculo depois. E também nós aprendemos a registrar a hora, né? Isso. Então a gente sempre coloca lá. Ali tem o exemplo. Se não é exato, eu vou colocar 8, H, 35, min de minutos. H de horas e o min de minutos. Por que não pode mesmo ser o M? Porque o M é de medida de comprimento, é o símbolo do metro. E horas, a gente sempre vai colocar H, mesmo que seja 7 horas. Não vão colocar S, é só o H. Não tem o S. Tá bom? Então agora vamos dar um tempo para vocês copiarem essas informações que ainda são da aula passada. Colocaram a data no caderno? Depois da data, coloquem este resumo. Vamos dar um tempo para vocês. Então, colocaram lá o resumo da aula passada?
Então vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos ver novamente a história do Marcelo. Claro que não vamos ler tudo, né? Porque vocês já sabem. Vamos relembrar algumas partes? Quem escreveu mesmo? O livro é da Ruth Rocha. A maioria das escolas tem esse livro. Quando vocês voltarem, podem pegar lá na biblioteca, deve ter esse livro. Deixem anotado lá, de hora em hora, para vocês darem uma olhada no livro. Quem escreveu foi a Ruth Rocha e a Helena Alexandrino fez os desenhos. Então vamos lá. O Marcelo levanta cedo, né? E ele é cheio de perguntas. E vive perguntando para a mãe e para o pai o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo, né? Lembra? Ele queria saber se tinha pelo, né? Se tinha, o que era vasoura, né? Que era ver as horas, né? Mas ele não entende direito, daí ele fica perguntando. Isso. E daí a mãe foi falando para ele como é que se via as horas. Lembra, professora Rosânia? Exatamente. Daí ela explicou o que é o segundo. Isso, que o segundo é aquele tempo que você tem para apertar uma tecla do seu piano e tocar uma nota. Para estalar os dedos, lembram? Ou para dar um passo. Ou até mesmo para piscar o olho. Piscar o olho normalmente, né? Como a gente sempre faz. Não quando você faz aquelas brincadeiras de quem pisca mais rápido. É verdade, tem que ser o normal. Depois, vimos que 60 segundos formam o quê, professora Rosânia? 1 minuto. Vamos ver aqui na relógio. Ó, o dos segundos vai dar uma volta inteira. Opa, não deu certo, vamos fazer de novo. Ele vai dar uma volta inteira para que o dos minutos ande um minutinho. E o que mais? O que a gente pode fazer em 60 segundos ou 1 minuto? Vamos lá. Piscar o olho 60 vezes, lavar as mãos. E é o tempo que o sorvete leva para acabar. Que parece que só passou 1 minuto e o sorvete já acabou, né? Em 1 minuto. Tão rápido, tudo que é gostoso passa rápido. Verdade. Vamos lá, então. Depois vimos que 60 minutos formam 1 hora. 1 hora a gente leva para fazer outras coisas, né? Os exemplos do livro. Fazer as lições, fazer o almoço, e é o tempo que a mamãe fica no telefone com a vovó. Também era um exemplo do livro. Isso, o papai vivia dizendo que a mamãe gastava tempo, né? Ficar sempre com essa avó 1 hora, né? Isso. A gente chama de dia as 24 horas que vão da meia-noite de um dia à meia-noite de outro dia. Isso é o que a gente vai ver mais hoje. Na aula passada vimos mais minutos, horas e segundos. Hoje vamos trabalhar mais com as 24 horas. O dia, né? Com a marcação de tempo dentro do dia. Eu sei, disse o Marcelo, e também chama de dia as horas em que está claro e as horas em que a gente fica acordado. Então, se clareou, você vai dizer, já amanheceu o dia, nós estamos de dia, né? Mas o dia compreende também o espaço da noite. Um dia é do espaço da meia-noite até a outra meia-noite. São 24 horas. Exatamente. Então, quase todo mundo dorme de noite, né? Quase todo mundo. Tem pessoas que precisam trabalhar à noite. Tem outras que têm insônia, né? Daí não dormem muito bem. E tem outros que gostam de ficar assistindo televisão, jogando videogame. Isso não é bom para a saúde. Isso podemos só fazer nas férias. Só nas férias. Mas agora não são férias. Não, são férias. Agora temos aula, então o ideal é ir dormir cedo, que nem o Marcelo, acordar cedo e dormir cedo de novo. Isso, porque é necessário o sono para que nós aprendemos. Sabia que o aprendizado se reforça durante o sono? Então, quem quer aprender melhor tem que dormir mais. Tem que dormir bem. Criança, para crescer saudável, precisa ter boas horas de sono à noite. Exatamente. Não é durante o dia. E então, à noite, o Marcelo vai dormir às 9, daí passa 10 horas, 11 horas, 12 horas e vai indo até às 7 da manhã, daí ele vai para a escola. Daí toca o despertador, daí ele acorda, daí 10 para as 8 ele sai de casa, vai até a escola. Daí faz prim, que são as 8 horas quando bate o sinal da escola. Depois ele fica trabalhando, daí 10 horas bate de novo o prim para ver o recreio. Aí tem 20 minutos de recreio e o Marcelo depois escuta novamente o sinal, prim, 10h20. Aí ele volta para a sala de aula para estudar mais um pouquinho, depois prim, meio-dia. Aí ele corre para casa, ele vai levar mais 10 minutos até a sua casa. Lembram disso? E ele vai almoçar a 1 hora ou 13 horas da tarde. Professora Rosânia? E daí começam as atividades da tarde dele. Sim. Estudar,
Conversar, brincar, fazer lanchinhos, tomar né? banho. Tomar seu banho. Eles gostam de conversar em família. Isso. O papai conta histórias pra ele, a mamãe também, né? Às vezes, talvez assistem algum filme. E às 9 horas, ele vai pra cama. aí ele dorme até de manhã. Até pela manhã. E daí ele vai pra escola de novo, mas tudo de novo. Tudo de novo. Nós agora não estamos indo pra escola que nem o Marcelo. Mas, se tudo der certo, daqui a pouco a gente vai também de novo pra escola, né? Mas, por enquanto, estamos estudando em casa. Então, vamos lá. Na aula passada, fizemos para a tarefa de casa. Isso, foi dado para você uma tarefa. Nesse quadro que nós temos agora, são as atividades do Marcelo. Você tinha que criar um quadro igual a esse, né? Marcando as suas atividades. Que hora você faz aquelas atividades? Qual é a sua rotina? Não dá para a gente conferir agora, mas quando você retornar para a sala de aula, tua professora vai olhar o seu caderno e conferir as suas atividades, se a sua rotina foi bem marcada ali bonitinho. Isso, vai ser talvez assim um pouco diferente, provavelmente, né? Porque as pessoas nem sempre fazem a mesma coisa o tempo todo, né? E nossa rotina agora tá bem diferente, não temos aula na escola, né? Pois é, temos agora aula em casa. Temos que marcar os horários que assistimos às aulas. Exatamente. Né? Na televisão, alguns no computador. assistem de manhã, outros à tarde, né? Aí depende do horário que você tem. E daí vamos pensar um pouquinho o que acontece enquanto o Marcelo dorme. O tempo passa, o relógio vai indo, vai dando voltas, a gente nem nota, tá lá dormindo, né? Como ele falou, quando a gente vê, já são 7 horas. Porque ele vai dormir às 9 da noite. Às 9 horas, ele vai dormir. Então, ali no livro, a gente viu na aula passada, né? Isso. Às 10, às 11, às 12... Mas também podemos falar, em vez de 9 horas, podemos chamar às 9 da noite de 21 horas. Por quê? Porque se você contar meio-dia, são 12 horas, certo? 1 hora, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 9 horas. Isso, né? 21 horas. 21 então, horas. podemos falar 21 para 9... Para as 10 horas da noite? 22. Se eu falar 22 horas, eu não preciso falar da noite. Que é de noite. Mas se eu falar 10 horas, eu tenho que falar que é da noite. Sim, porque quando pode ser noite. 10 horas da manhã também. Exatamente, por isso que podemos usar as horas depois do 12. Então, às 10 horas seria 22, às 11 horas... 23. E às 12 horas ou meia-noite... 24. Mas também 0 hora, né? Isso, às 24 horas terminou o dia, mas está começando um outro, e tudo começa do zero, lembram? Então, 0 hora e 1 minuto, 0 hora e 15 minutos, 0 hora e 30 minutos, 0 hora, 50 minutos, 1 hora. Isso, então, ó, quando ele foi às 9 horas, ele foi dormir, aí 21, daí deu 22, 23, 24 horas ou... E já começa 0 hora de novo. Isso, 24 horas ou meia-noite ou 12 horas da noite. 12 horas da noite ou 0 hora. Ou 0 hora. Tudo isso você pode falar à meia-noite. Geralmente a gente tá dormindo, então a gente não pode falar. Mas é assim que funciona. Aí, à meia-noite, terminou um dia e começou o outro. Então... quando a gente fez as atividades do Marcelo ali, a gente não colocou, a gente colocou 9 horas, 10 horas que ele estava dormindo. Mas a gente, em vez de colocar isso, podia colocar almoço às 13. Estudar às 14, descansar às 15, 16 horas ele vai lanchar, às 17 horas ele brinca com os amigos, às 18 horas ele toma um banho, às 19 horas ele vai jantar, às 20 horas ele tem um tempinho para a família e às 21 horas ele vai dormir. E aí, a gente não precisa ficar 9 horas da noite. A gente pode falar 21 horas. 21 horas. A partir do meio-dia, então, escrevemos as horas assim. Mas será que sempre foi assim? Sempre o dia foi assim, marcado as horas, 1 hora? Sempre tinha um relógio na parede? Lá nas cavernas professora, já tinha relógio? Não, professora Rosânia, o relógio ele foi surgir muito depois que o homem já estava fazendo suas mudanças na terra, né? Construindo, fazendo sua agricultura, né? Então o relógio foi uma necessidade que o homem foi modificando até chegar lá. Mas e antes de aparecer esse relógio que nós temos aqui? Como será que o homem marcava as horas? Porque quando ele vivia nas cavernas, para ele só precisava caçar. Então, se estava claro lá fora, era dia, ele caçava. Se ficava escuro, ele ia dormir.
Isso, ele se baseava pela natureza. Quando o sol aparecia, quando o sol se escondia, né? Porque o sol não se esconde, a gente sabe, né? Então, quando tinha o sol e quando não tinha sol, quando era dia ou à noite. Aí o tempo foi passando e as coisas foram aumentando, a tecnologia foi aumentando. As necessidades de medida foram surgindo. Isso. Agora temos um exemplo bem legal para isso. A gente ia para a escola todo dia, não ia? Precisava assistir aula na TV? Não precisava. Aí aconteceu esse problema do vírus. Temos que ficar em casa. O que nós fizemos? Nos adaptamos. Exatamente. Eu não sabia dar aula aqui na TV. Eu tive que aprender. Eu também. Aí você não sabia assistir aula na TV porque você nunca tinha feito isso, não precisava. Aí você também aprendeu. É assim que funciona. O homem vai criando, a humanidade vai criando coisas. E foi o que eles fizeram com o relógio. Isso. As necessidades vão surgindo e o homem passa a ser criativo e começa a construir coisas novas. Então ele começou com relógio de areia, com relógio de sol. Os egípcios foram os primeiros. Foram os primeiros. O que eles fizeram? Eles começaram a pensar. Vamos dividir o tempo em 12 horas. 12 horas claras e 12 horas escuras. Eles começaram a pensar assim. Foram os primeiros. Mas você pensa, não é de um dia para o outro. Alguém surgiu. Eles foram discutindo, foram acontecendo várias coisas até eles chegarem a essa solução de fazer o relógio de sol. Isso, daí eles fizeram um relógio do sol. Mas aí não tinha sol todo dia. Mas quando escurecia, como é que eles faziam então, professora Rosane? Quando tem noite, porque à noite o sol está do outro lado da Terra. Daí eles não tinham. Aí eles usavam as estrelas. Isso, porque se você observar, quando você sair ali fora e o dia não tiver a noite não tiver nenhuma nuvem, você vai ver uma estrela. Se você conseguisse, claro que a gente vai ter que dormir, então não tem como, mas conforme a Terra vai girando, aquela estrela vai mudando de posição. Isso. Então eles marcavam as horas através dessa mudança de posição das estrelas. Nós hoje nem sabemos fazer isso, né, professora? Não, porque a gente não usa mais as estrelas. Não usa. Não Agora precisa. É tão fácil, a gente olha aqui no relógio e ou temos. No celular, né, ou no celular. Tudo prontinho. Isso, daí assim foi mudando. E daí, no século XIX, surgiu a hora oficial do mundo, a hora oficial mundial, que era do meridiano de Greenwich. Né? Greenwich é uma cidade da Inglaterra. E lá tem um relógio que marca a hora oficial. E daí eles começaram a contar a partir de lá. Se era um pouco mais, se a Terra vai girando, vai mudando o horário. Lá é uma hora diferente da nossa. Isso, você aprendeu em geografia meridianos e paralelos. Os meridianos, eles marcam as horas de um para outro. Então, a Terra está dividida em meridianos, que corta de um polo ao outro, e é a partir desse meridiano que se marca as horas. Isso, são linhas imaginárias. São linhas imaginárias. Isso, não existem linhas de verdade, né? Você não vê uma linha passando aqui na nossa cabeça, né? E quantos pedaços a Terra foi dividido? Em 24, porque são 24 horas. É bem isso, igualzinho ao nosso tempo. Mas isso tudo não existe a linha, ela é imaginária. Isso. Mas para marcar o tempo, eles imaginaram essas linhas e dividiram a Terra em 24 pedaços, para daí ir passando de hora em hora. Mas a tecnologia foi evoluindo, o tempo foi evoluindo, né? As necessidades do homem foram aumentando. E o que aconteceu? Eles criaram o relógio atômico. Isso mesmo, atômico. Então, a partir de 1972, a hora de Greenwich foi substituída por um conjunto de relógios atômicos ao redor do mundo. E são eles que dão a precisão da hora que temos hoje marcada no nosso celular, né? Vocês já viram alguém falar, meu relógio se atrasou? Às vezes acontece, né? O relógio atômico, ele não atrasa. Não atrasa. Eu não conheço também, gente, só de fotos, porque eles são muito caros, não é todo mundo que tem. Não, isso são cientistas, né? São empresas isso bem próprias para isso mesmo, que não é o nosso caso. Nós também não íamos precisar de um relógio desse, né? Não, o nosso celular ele serve para nós, ele só serve para padronizar a hora no mundo. Então, a partir desse relógio atômico, os outros relógios são feitos, né? Marcados os horários. Aferidos, né? Nós só falamos são aferidos, eles são regulados a partir desse relógio. E no Brasil, quando a gente quer saber bem certinho as horas, a gente agora vai pelo celular. Mas antigamente, que não tinha o celular, a gente tinha que, durante a noite, em geral, eles falavam na rádio primeiro, né? Depois na televisão. Agora é esse horário em
Brasília. É esse que era o certo. Na aula passada vimos alguns relógios que a gente usa hoje em dia. Relógio de pulso, relógio de bolso, relógio de parede, relógio do celular. Que mais, professora Rosane? Despertador. O rádio-relógio. Né? Alguns desses já são menos usados, mas algumas pessoas ainda usam. E eu gosto muito do meu rádio-relógio em casa. Aí temos também alguns relógios diferentes. Temos mesmo, sabiam? Ó, este aqui, ele marca 12 horas. Quando chega no 12 é meio-dia, a gente vai no 13, 14, pensando. Mas tem o relógio 24 horas, lá na rua 24 horas, ele marca 24. 24 horas, ele tem lá, ó, vocês estão vendo lá no desenho, na televisão, ó, ele vai até o 12 e depois do 12 até o 24. Isso. É o que este relógio aqui, por exemplo, não tem. Ele só vai até o 12. Até o 12. Ele não marca 24 horas, ele marca 12 e 12. E no nosso celular também a gente geralmente já tem o horário com os números 13, 14, 15, para não precisar pensar se é depois do meio-dia. Isso. Mas também tem uma forma, o rádio-relógio, por exemplo, olha lá. Ele tem um pontinho que vai indicar que já é de tarde. Então, se está marcando lá 3h57, aquele pontinho lá embaixo diz que é de tarde. Então, eu posso dizer que são 15 horas e 57 minutos. Isso, quando esse pontinho está apagado, quando não tem... É porque é de manhã. É porque é de manhã, antes do meio-dia. É assim que funciona, tá? Agora, vamos pensar um pouquinho nos probleminhas sobre as horas. Vamos ver? Quantas horas tem mesmo o dia? O dia tem 24 horas, professora Rosânia. Então, nós vamos precisar disso para o próximo probleminha. Vamos pensar um pouquinho nele? Vamos agora olhar lá. Vamos resolver alguns problemas? Bom, agora sim precisa escrever aula 19. Isso, então nós vamos abrir a nossa aula. Vou pegar... Vocês já colocaram a data, né? Eles já colocaram. Lembra que a gente já colocou lá antes do resumo? Isso. Então, vamos colocar agora só a aula 19. Nem precisa colocar o título porque é o mesmo. Isso, é medidas de tempo. É verdade. Então, coloquem lá a aula 19 só para não se perder. Todo mundo conseguiu escrever a aula 19 no caderno? Então, agora vocês vão fazer este probleminha lá no caderno de vocês. Fábio e Ricardo fizeram uma viagem de ônibus que demorou 72 horas. Podemos dizer que a viagem demorou uma semana, um mês, 2 dias ou 3 dias? O que vocês acham? Vão pensando lá. Copiem e tentem encontrar a resposta com a estratégia que você quiser. Isso mesmo. Então, conseguiu resolver aí? Vamos resolver juntos então? Para conferir a resposta? Então, um dia tem 24 horas. Certo? Então, ele usou 72, não foi um dia. Não, um dia mais um dia, são mais 24 horas. Você não precisa ter resolvido desse jeito, né? Não, nós escolhemos uma estratégia, tem várias. Você escolhe a que ficou melhor para você. O que a gente tem que conseguir é a mesma resposta. Isso. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. 48 horas. Então, não foram 2 dias, foram mais. Vamos aumentar mais um dia. Mais um dia são mais 24 horas.
tá? 8 mais 4, 12. 4 mais 1, 5, mais 2, 7 dezenas. 7 dezenas. Então, 72 horas. Então, quantos dias foram? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, a resposta é 3 dias. Ó, você pode ter feito uma tabela, que nem Sim. essa aqui que tá aparecendo na televisão ali, 24 horas é um dia, ou você pode ter feito a soma. A soma, você pode ter feito Uma divisão uma também. divisão também, né? 72 dividido por 24, vai dar 3 dias. O importante é a gente olhar a pergunta. Qual era a pergunta? Podemos dizer que a viagem demorou quanto? Demorou 3 3 dias. dias. Tá? Então você vai ter marcado lá 3 dias. Isso mesmo. Agora temos mais um probleminha sobre o horário. Vamos lá. Quando Maria colocou o bolo para assar, o relógio marcava, olhe lá, o que está marcando aquele relógio? 11 horas e 35 minutos. Eu acho que não eram 23 horas, acho que era 11 da manhã. Será? Mas poderia ser. Vai que ela tem insônia, professora Rosane? Ah, ou que ela pode trabalha ser. à noite e ela está fazendo o bolo no trabalho. Né? Ah, verdade, não Mas, pensei nisso. geralmente, nós cozinhamos durante o dia. Né? Verdade, Então, verdade. vamos levar em conta que é de dia. dia. 11 horas e 35 minutos. O bolo ficou pronto depois de 30 minutos que estava no forno. Que horário o relógio estava marcando quando Maria teve que tirar o bolo do forno? Agora, vamos novamente dar um tempo para vocês. Mas não há necessidade de vocês copiarem tudo. Coloquem lá só A assim, resposta. o início, né? Isso. Mas nós não vamos dizer agora, vocês vão fazer. Vamos lá. Vamos escrever lá o segundo problema. Se vocês quiserem, podem colocar número 2, né? Aqui você colocou 1, aqui você coloca 2. Aí vamos colocar lá, início. Início ao horário que o bolo foi pro forno. Que Aí- horas eram? 7 horas. Não, são 11 horas. 11 horas. Ó, a professora Nilma já. Vamos fazer assim. Vamos fica fazer feio. de novo, né? 11 horas e 50. Não, professora, Não, não de são novo. 50. Vamos 55, virar, vamos virar. Antes que as pessoas vejam. Vamos lá fazer o certo. 11 horas Então, vamos lá. e Número 35 2. minutos. Início. Início tem acento no I. Isso. Então, Então, o bolo foi são pro forno. 11 horas, professora. E quanto foi? 35 minutos. 35 minutos. Como é que a gente sabia disso? Porque tava aqui no 7, né? 35, ó. Ele tá assim. Opa. 11 horas e 35 minutos. Ó. Lembram como é que fazemos a abreviação de minutos? M-I-N. Isso é importante. Minúsculos. Tá? E daí, coloca lá, tempo, 30 minutos. 30 minutos. No Aí, forno. No forno. No forno. E agora? Que horas ficou pronto? Isso, agora vocês vão pensar um pouquinho. Um tempinho bem pequenininho para vocês pensarem, porque já está quase tudo pronto no caderno. Então, que horas que a Maria tirou do forno o bolo? Se eu somar 30 com 35, vai dar 65 Ixi. minutos. Uma hora tem 65 minutos? Não, uma hora tem 60 minutos. Então, vai acrescentar uma hora a mais ali. Então, de 11 passou para 12. Mas dos 65 ficou 5 minutos para a outra hora. Então, 12 horas e 5 minutos. Foi o Isso. horário que ela tirou o bolo do forno. Vamos ver no relógio? Então, ó, era 11h35. Então, passaram, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. 12 Viram no horas. relógio? Isso. Que ele deu essa meia volta aqui. Metade, 30 minutos, meia hora. Meia hora. Nós já vimos isso aula passada. Vamos para o próximo probleminha? Vamos lá. Problema 3.
Marca aí no seu caderno. Opa, a gente não marcou aqui, né? Aqui, ó, 12 horas e 5 minutos seria... Mas vocês já anotaram, né? Já. Todo mundo já anotou, né? A resposta. Vamos pro próximo probleminha. Então, tem um circo na cidade. Para uma temporada curta, chegou à cidade o Circo Fantasia, com palhaços, mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas portas ao público às 9 horas e ficará aberto durante 9 horas e meia. Veja, ele começa às 9 da manhã e mais 9 horas e meia vai ter atividades no circo. E daí ele fecha as portas. Que horas serão as horas que as portas do circo serão fechadas? Tá? Então, o circo abre. Ó, vamos resumir para vocês. 9 Vocês horas. escrevem lá no caderno de vocês. Circo abre às 9. Depois nós colocamos lá as atividades. Isso vocês podem anotar, tá? Circo abre às 9. Por 9 horas e 30 minutos. E daí vocês copiam só a pergunta. A que horas o circo fechará? Isso. A que horas o circo... Podem copiar a pergunta também ali fechará? Do problema, né? Então, vocês anotaram lá? Circo abre às 9, atividades por 9 horas e 30 minutos. Aí a pergunta que a professora colocou aqui é a mesma que está ali. Então, a que horas o circo fechará? Vocês agora têm um tempo para pensar sobre esse problema. Você acha que o circo fecha às 16h30, às 17h30, às 17h45 ou às 18h30? Faça a continha aí, faça o seu cálculo, né? A sua operação, você pode fazer desenho dos relógios, a estratégia que você preferir. Tá bom? E encontre o horário que o circo fecha. Vamos dar um tempo. Então, conseguiram descobrir que horas o circo fecha? Vamos lá. 9 mais 9, 18. Muito bem. Mais 30 minutos, 18 horas e 30 minutos. Bem tranquilo esse, né? Então, vamos fazer no relógio? A gente pode fazer assim. 9 mais 9... 18. O que é 18 mesmo? 18 horas. Então, vamos lá. Ó, 1h13. 13. Eu faço sempre assim, contando quando eu me esqueço. 13 então, 13 é 1 hora. 14, 15, 16, 17, 18 é 6 da tarde. 6 horas da tarde. Só que mas tem mais os 30 minutos. 6 horas da tarde e 30 minutos. 6h30 da tarde. Se a gente quiser fazer no relógio, podemos pensar assim, ó. São 9 da manhã. Aí ele diz que fica 9 horas. Então vamos lá. Uma volta. Uma volta. Uma hora. Duas voltas. Mais 1 hora. Mais 1 hora. Já temos 2. São 11 horas agora. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9, ó. Mas tem mais 30 minutos. Deu certinho, ó. 6 horas. 30 minutos é o quê? Metade da hora. Então, 30 minutos, o ponteiro dos minutos tem que andar metade da hora. Até o 30, que é o 6 de novo. Isso, 18h30. Então, ali nós vamos ter a resposta, né? O relógio marcando, né? Isso. 6h30, ele andou lá do 9, o pequenininho agora, nós estamos falando do pequeno, ponteiro pequeno. Aquela parte que está marcada no vermelho lá é o ponteiro pequeno. Ele foi lá do 9 até depois do 6. Isso, lembra, o ponteiro pequeno é que marca a hora, o ponteiro grande vai marcar os minutos. Exatamente. Para cada hora ele tem que dar uma volta. Então Isso ali mesmo. ele deu 9 voltas mais metade. Isso mesmo, vocês contaram com a gente, né? Todas as voltas que o grande deu. O pequenininho, por enquanto, ele só deu uma meia volta. Meia e volta, pouquinho. parou lá embaixo no 6. Isso mesmo. Vamos então para o nosso último probleminha de hoje? Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6 horas e meia por dia durante 5 dias, o total de horas dessa viagem será igual a 30 horas, 31 horas e meia, 32 horas e meia ou 40 horas. Então, vamos lá fazer o nosso resumo do número 4 também, professora? Então, como é que nós vamos fazer o nosso resumo? Anotem lá. Para não precisar copiar o problema inteirinho, vamos fazer um resumo. Como é que vai ser? Problema 4. O quarto problema de hoje. A Márcia... Então, Márcia... viaja, acho que dá para colocar 6 horas e meia, né? Como é que a gente coloca lá? 5 dias. 5 dias, importante. Cada dia. 6 horas. Como que é meia? 30 minutos. E 30 minutos. Só temos que escrever e 30 porque é tempo, né? E é o tempo passado, não é 6 horas... Não é no relógio 6 horas e 30. Isso, é o tempo que ela está passando. Se mesmo. fosse para marcar a hora que está marcando no relógio, eu não uso o E. Isso. Como é o tempo que ela está usando, aí eu vou colocar o E. Certo? Isso mesmo. Então, qual é a pergunta? Tá, em 5 dias. Então, 5 dias, quantas horas? Então, agora é com vocês. Vocês vão resolver esse probleminha lá no caderno de vocês. Não precisam copiar todo, podem só copiar os dados do problema, tá bom? Então, resolvam lá. E aí, terminaram? A professora Nilma já começou a resolver aqui. Isso, já comecei. Eu escolhi fazer pela soma, tá? Então vamos somar primeiro o total de horas. Eu vou separar, eu não posso somar horas e minutos juntos. Quando eu estou trabalhando com horas, eu tenho que somar horas de um lado e minutos de outro. Você já vai ver por quê, tá? Então,
6 horas mais 6 horas, 12. Mais 6, 18. Mais 6, 24. Mais 6, 30. Deu 30 horas. Então, nos 5 dias, cada dia ela andou 6,5. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Mas ela andou mais meia hora. Meia hora mais meia hora aqui formou mais 1 hora. Não formou mais 1 hora? Então aqui eu tenho mais 1 hora. Certo? E já são 31 agora. 31 horas. Aqui eu tenho mais 2 meia horas. Estão vendo aqui, ó? 30 minutos mais 30 minutos são 2 meia horas. 60 minutos. 60 minutos deu mais 1 hora. hora. Agora, esses 30 minutos, ele vai ficar... Não dá mais 1 hora. Não dá mais 1 hora. Então, eu vou somar as horas aqui. 32 horas. Não. Sim. Né? 30 mais 1, 32. 32. Mais 30 minutos. E 30 minutos. Foi o tempo que ela andou de carro nessa viagem. Será que podemos responder a pergunta já? O que era? O total de horas dessa viagem será igual a... 32 horas e 30 minutos, ou 32 horas e meia hora. Exatamente. E então, gente, hoje nós trabalhamos com as medidas de tempo. Na última aula também já era medidas de tempo. Exatamente. Mas tem uma outra medida que a gente não trabalhou ainda, que são outro tipo de tempo. O tempo de clima. Isso. E essa medida nós não medimos ainda com não horas. É uma medida diferente. de tempo. Como é que a gente vai medir? Tempo, mas é como se tempo fosse um apelido. É o clima, né? Isso, a temperatura. Medir a temperatura. Isso. Quanto que tá? Como é que tá o tempo lá fora? Isso. O tempo lá fora hoje está chuvoso, hoje tem sol, hoje está frio, hoje está calor. Hoje não tá muito quente, porque ó, nós estamos de manga comprida. Isso. Eu vim de casaco pra cá. Hoje, que a gente tá gravando a aula, tá meio frio. Mas quando o Marcelo sai de casa, olhem a roupa dele, estão vendo lá? Que roupa que ele tá usando? Ele tá usando roupa de frio? Frio ou calor? Não, ele está usando roupa de calor. E se você observar, tem até uma sombra ali. Então tá quer sol. Dizer que tem sol lá fora. Nós vamos falar desse tempo. Dessa medida de tempo entre de aspas, temperatura, que no vale caso, por né? clima, na próxima aula. Tá bom? Não na próxima, daqui a algumas aulas. Isso. Tem daqui a uma no horas. meio. Mais pra frente a gente trabalha com o clima, tá bom? E daí, só pra gente não esquecer, lembram que a gente falou que as unidades de medida têm uma lei para cada uma delas? São padronizadas. Pro tempo também tem. Então, a principal unidade de tempo é o segundo. Lá naquela lei que a gente já falou da outra vez, também tem esse tempo marcado. Então, o resumo de hoje são as 24 horas que a gente já falou a aula inteira. Então, vocês vão copiar este resumo no seu caderno, tá? Isso. Vamos dar um tempo novamente para vocês. Pronto, então? Colocaram lá o resumo da aula no caderno? Vamos então para nosso quiz diário. De todas as aulas, né? As perguntinhas finais. Primeira pergunta. Um dia tem 60 horas, 36 horas, 24 horas ou 12 horas? Ixi, essa tá muito fácil. Vocês acabaram de copiar no resumo, né? Acho que todo mundo já respondeu que são 24 horas. Isso mesmo. Última perguntinha. Os egípcios criaram o relógio de vento, o relógio de sol, o relógio de chuva ou o relógio de pedra? Qual era o relógio que eles criaram? Tem um desenho aqui. O relógio de sol. Exatamente, o primeiro relógio criado pela humanidade, né, pelo ser humano, foi o relógio de sol. Esta era a nossa aula de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado bastante. Aprendido bastante sobre horas, minutos, né? Exatamente.
Tchau e até a próxima aula. Tchau, pessoal.